Olá a todos, está começando a premiação de gala do Grande Prêmio Melhores do Ano 2024 na sua tela aqui nos canais Grande Prêmio e você acompanha em várias redes sociais, sobretudo no YouTube. Se inscreva no canal, ative as notificações e venha conhecer conosco os 16 vencedores das categorias que o Grande Prêmio sempre apresenta. Quem terá sido o melhor piloto de 2024? A disputa parecia interessante. Nos outros anos, né, sempre dava o piloto da Fórmula 1. Será que isso vai acontecer nessa edição? Eu não conheço nada a respeito dos vencedores. Será uma surpresa para mim também. Afinal, a nossa PricewaterhouseCoopers é Gabriel Curti, que está conosco para co-apresentar o programa comigo, Vitor Martins, além de Evelyn Guimarães e Rodrigo Berton, que já aparecem em tela para fazer esta premiação tão saudável e gostosa. E já antecipando, em 2025 teremos o prêmio Guiomar Aguiar dos piores, que eu sei que você gosta e vai participar também. Você votou, você fez a votação conosco, a premiação começa agora. Quero saber de Evelyn Guimarães a expectativa dela para conhecer os vencedores e alguns perdedores. Olá, Evelyn. Olá, Vitor Martins, Gabriel Curti, Rodrigo Berton. Olha só, eu estou bem curiosa para algumas categorias. Algumas a gente já meio que sabe o vencedor, né? Assim, eu também não vi, né, a planilha nem nada. Mas assim, eu quero saber a distância dos caras que vão vencer nessas mais, digamos, os favoritos, né? Mas estou bem curiosa, bem curiosa mesmo para algumas categorias. Está conosco também, né, o nosso apresentador Gabriel Curti, que tem todo o conhecimento em casas decimais de tudo que vai acontecer nesse programa e está a postos para fazer a coisa brilhar. Olá, Gá. Olá, Vi, olá, Eve, Bertão, todos os melhorers ligados com a gente no Brasil e no mundo. Melhorers. Olha, a gente tem resultados interessantes hoje. É claro, como a Eve falou, algumas categorias estavam muito óbvias, né? A gente já falou no Paddock GP da semana passada, quando apresentamos os finalistas, a gente já sabia alguns resultados, mas tivemos algumas surpresas, tá? Além da categoria surpresa do ano, evidentemente. A gente teve algumas surpresas nos resultados, alguns resultados que me surpreenderam um pouco, e especialmente falando de dois pilotos muito conhecidos, eu acho que a gente vai poder fazer uma avaliação interessante sobre a movimentação de torcidas que a gente tem nos últimos anos. Vocês vão entender durante o programa, durante a premiação, mas eu acho que a gente vai ter uma numeração em duas categorias que vão ajudar a explicar um pouco o movimento de torcidas nesses últimos anos no esporte a motor. Interessante. Estou aqui curioso para saber quais são as categorias. Espero o brilho, vida e obra de Gabriel Bortoleto. Vamos ver o que vai acontecer. Rodrigo Berton, olá. Boa noite, Vi, boa noite, Eve, boa noite, Gá, boa noite, Nação Melhorer, que nos acompanha aqui nessa segunda-feira maravilhosa. Esse programa que praticamente encerra a temporada do Grande Prêmio de lives, programas, o Hard News. É sempre muito bacana ter você aqui com a gente. Então, eu já peço para você deixar seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações e engajar este vídeo enquanto ele está agora em reprodução, passando na sua tela. Você vai comentar de onde você está nos acompanhando, Vitor Martins. Queremos saber de onde você nos acompanha, que horas que você está acompanhando, se está acompanhando com a gente aqui enquanto a gente está revelando em tempo real, se está acompanhando na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, está na ceia de Natal acompanhando, né? Abri o canal do Grande Prêmio na ceia de Natal, dia 25, Vitor Martins. Tá? Tem muita coisa. Comenta aqui, engaje e ajude o Grande Prêmio a crescer. Tá ouvindo esse programa no podcast? Você que está no Spotify também, avalie o nosso canal com 5 estrelas. A gente recebeu o relatório do Spotify esse ano. Fiquei muito feliz, Vitor Martins. Crescimento absurdo da plataforma. Novidades em 2025 também para o Spotify e demais agregadores. Eu também já sei os resultados, Vitor Martins, porque eu fiz as artes. Então eu recebo os resultados. Então surpresa só para você e para a Evelyn. Eu e Evelyn Guimarães, então, seremos surpreendidos nesta manhã, tarde, noite, madrugada de gala. Então, vamos, sem delongas, à nossa
premiação. Vai aparecer em tela a primeira categoria, Rodrigo Berton, Gabriel Curti, Evelyn Guimarães, que é a seguinte: melhor piloto de Fórmula 1. Temos aí os 5 indicados: Carlos Sainz, Charles Leclerc, George Russell, Lando Norris e Max Verstappen. Olha, Evelyn Guimarães, eu tenho a impressão que essa vai ser batata, né, Evelyn? Ah, sim. Se não for, tem alguma coisa muito esquisita, aí já vai cair naquilo que o Gá falava antes, será? Sobre as torcidas e tudo mais. Eu não sei, mas vamos ver. Bom, eu jogo aí com ou sem torcida uns 70%, se bem que nos anos anteriores foi 50 e pouco, alguma coisa assim. Aí, eu vou colocar uns 60%. Vou casar 60% aí, Evelyn. Você? Eu vou colocar um pouco mais, viu? Eu vou colocar uns 78%. Tá. Bom, Gabriel Curti, eu não sei, mas me parece claro que aí não teve muita disputa, ou teve? Não. A disputa, na verdade, nessa categoria ficou do segundo lugar para baixo. Ali do segundo para baixo, até que os resultados foram mais achatados. O primeiro lugar foi bem disparado. Rodrigo Berton, solte aí para a gente o resultado. Ó, que surpresa. Max Verstappen, o melhor piloto de Fórmula 1, com quanto, Gabriel? Max Verstappen com 70,6% dos votos. Você acertaria seu primeiro palpite, Vi, porque realmente foi bem ali na casa dos 70%, um resultado acima dos últimos anos. De fato, nos últimos anos a gente viu votações um pouco mais apertadas. A gente sempre falava muito aqui, né, da rejeição alta do Verstappen. Esse ano a rejeição dele foi menor, então ele teve 70,6% dos votos. E Gá, antes de você continuar... Eu quase acertei, hein, porque eu coloquei 78, desculpa, Vi. Imagina, Evelyn, aproveita. 78. Desculpa. Evelyn, eu tenho dúvidas de quem será o segundo colocado. Eu, obviamente, não colocaria Lando Norris. Quem que foi o segundo colocado entre os restantes? Eu tenho a impressão que até por torcida vai ser o Leclerc. Eu não sei, viu? Eu tô achando que vai ser o Russell. Pela encrenca final com o Verstappen. Pode ser. Puxa a voto, né, Evelyn? Vamos ver. E aí, Gá? Então. Pois eu até fiquei surpreendido. Eu fiquei surpreso com o segundo lugar, que foi Lando Norris. Lando Norris ficou em segundo com 13% dos votos. Carlos Sainz ficou na terceira colocação com 9%. O Charles Leclerc teve 6% e o Giorgio teve só 2%, ficou na quinta colocação. Mas passando a régua nessa categoria, uma das maiores votações do ano, tá? Essa votação do Verstappen foi uma das principais. A gente vai ver durante o programa, essa é uma das melhores que a gente teve no ano. Interessante. Leva, portanto, Berton, o prêmio de melhor piloto de Fórmula 1, o campeão Max Verstappen. Não vai receber em sua casa o troféu Melhores do Ano 2024 Max Verstappen, mas vitória acachapante do neerlandês nessa categoria. Eu tenho uma dúvida, Vitor Martins. No programa do Paddock GP da semana passada, a gente falou que o Hülkenberg estaria nessa lista. No lugar dos 4 ali, quem vocês tirariam para colocar o Hülkenberg? O Norris. Foi exatamente o que eu fiz, inclusive, na minha lista. Perfeitamente, na minha também. Então ele receberá o prêmio Laranja Desidratada. O prêmio laranja, até porque o prêmio... Você perdeu a oportunidade, Vi. Porque é neerlandês. Exatamente. O prêmio Laranja Desidratada do ano vai para Max Verstappen como vencedor dessa primeira categoria. Ele vai poder fazer um Negroni muito bem feito. Muito bem. Vamos para a segunda categoria dessa nossa premiação Melhores do Ano, que é a seguinte: a melhor figura, o melhor piloto de moto velocidade. Nós temos Davi Alonso, Francesco Bagnaia, Jorge Martin, Marc Marques e o adorável nome de Toprak Razgatlioglu. Evelyn Guimarães, eu quero que você fale que o Toprak venceu, mas que pronuncie o nome dele, mas em quem você acha que ganhou a categoria? Se ele vencer, eu acho que aí sim. E ele merecia até vencer. Mas acho que ficou aí
Olha, eu acho que o campeão da MotoGP deve levar. Jorge Martin, não sei, viu, Evelyn? Porque tem o Mark Marques ali, que também tem muita torcida, né? Venceu com a Gresini e tudo mais. O Pecco também tem muita torcida, então, assim, não sei, vamos ver. Eu tenho a impressão, Evelyn, que isso aí vai pender um pouquinho para a torcida, porque a gente já falou disso em alguns programas do Paddock GP, no briefing da vida. Martin e Bagnaia, eles não são pilotos que vou chamar, vou torcer para eles, aquela coisa do tipo movimentar a nação, né? Talvez o Mark Marques faça isso como fazia o Valentino Rossi. Eu tenho a impressão que a torcida vai falar mais alto e Mark Marques vai vencer. Estou errado, Gabriel Curti? E aí sim, vai vencer com 42,8%, com certeza. Não foi isso que aconteceu, Vitor Martins. Rodrigo Berton, põe na tela o resultado para a gente vai discorrer. Eu tinha a impressão que isso ia acontecer, porque o Martin ele quebrou uma barreira muito importante nesse ano, né? Que foi vencer com uma moto satélite, né? E vencer muito bem o campeão. Então, assim, eu acho que mesmo a torcida do Mark Marques sendo grande, o feito do Martin foi maior do que isso. Essa votação, Eve Berton, foi uma boa votação que a gente teve, uma das mais equilibradas de todas as categorias, então nisso o Vi acertou, foi uma votação bem equilibrada e que foi equilibrada de certo modo entre os 5 pilotos, entre os 5 indicados. Não é que todo mundo ficou exatamente junto, mas até o 5º colocado teve uma votação considerável, porque a gente conhece dos melhores do ano. O Davi Alonso ficou em 5º com 8%. Então foi uma votação assim digna, uma votação interessante. Jorge Martin ganhou com 37,8%. Ele liderou boa parte da nossa votação, foi praticamente de ponta a ponta. O Mark Marques teve 28%, então não foi uma diferença tão grande assim. O Pecco Bagnaia 17% e o Toprak fez 10% também, que para 4º colocado é uma boa votação. Vocês vão ver durante essa premiação que poucos 4º e 5º vão fazer tantos votos quanto fizeram o Toprak e Davi Alonso, tá? Para a gente relembrar, o Leclerc teve 6%, o Russell teve 2%. Então aqui a gente já está falando de 10 e 8, já é uma pontuação bem melhor. Interessante até porque Toprak, Razgatlioglu não tem, assim, na nossa visão e numa visão que a gente observa como um todo, não tem tanta exposição, por exemplo, como tem os pilotos da MotoGP, Moto2, Moto3. Então ele acaba sendo um outsider numa competição como essa, que justamente tem um 10º aí dos votantes, que é bem interessante, né, Gá? Exatamente, me surpreendeu positivamente essa votação do Toprak, porque eu acho que seria merecido até se de repente, se ele tivesse ganhado, eu não acharia nenhum absurdo, assim, porque a temporada dele realmente foi uma coisa fenomenal. Né? A gente até falou isso no programa da semana passada. Essa categoria, para mim, não tinha voto errado. A gente pode discutir quem foi melhor entre Martin e Bagnaia, eu acho que o Martin foi melhor, mas assim, a história de recuperação do Mark Marques é uma história maravilhosa, né? Dele se reerguendo com uma moto do ano passado, vencendo corrida e sendo durante o ano essa terceira via, o Toprak quebrando recorde atrás de recorde no Superbike e o Davi Alonso quebrando recorde atrás de recorde na Moto3. Então, essa era uma categoria assim que qualquer voto eu acho que era um voto bem dado e isso se reflete na pontuação final. Receberá o nosso laranja desidratada, Jorge Martin, como o vencedor do melhor prêmio de moto velocidade. Vamos, portanto, à terceira categoria do nosso Melhores do Ano Grande Prêmio 2024, uma categoria que eu nem queria falar. Eu já estou desgastado desde que soube no Paddock GP dos 5 candidatos. Falta brilho, falta uma ave, falta tudo aí para mim, Evelyn Guimarães, mas aí tem o seguinte, Alex Palou, Colton Herta, Joseph Newgarden, Scott McLaughlin e Will Power, os 5 que sobraram aí, né, Evelyn? Aí temos uma disputa interessante, na minha visão, entre o vencedor das 500 milhas, Joseph Newgarden, e o campeão Alex Palou. Eu tenho a impressão que haverá, como nas categorias anteriores, um movimento, pelo jeito, pró-campeão da categoria, mas não estranharia se Newgarden vencesse pelo que fez ao longo da corrida das 500 milhas. Na temporada em si, foi de altos e baixos, Evelyn. Mas aí a gente pode ter uma votação interessante. Eu tenho a impressão que Palou vence com
40%. E você? Também, Vi, concordo com você. Concordo com a sua indignação e insatisfação do nosso Pato Award não estar aí listado. Afinal, né, o Pato tem grande papel na história da corrida das 500 milhas com o Joseph Newgarden, né? Porque foi aquela disputa final, tem aquela cena toda dele chorando dentro do carro, aquela coisa, né, intensa. Então, assim, muito da história de carisma das 500 milhas vem também em função do Pato. Então, assim, eu compartilho a indignação do Pato não estar aí, mas acho que o Palou, pela temporada que fez, né, por ser o piloto que deve levar também essa categoria. Estamos certos, Gabriel Curti? Estão certos, e digo mais, tá? Eu não falei sobre isso na segunda-feira, mas eu compartilhei da sua indignação pela ausência do Pato, mas eu comecei a refletir nos dias seguintes, enquanto a gente acompanhava a votação, e eu acho que o Pato talvez fosse o cara que mais pudesse desafiar o Palou nessa votação, justamente porque ele é um piloto muito popular, né? Ele está cada vez mais popular aqui no Brasil, a gente sabe disso. E se a gente para analisar a temporada, é claro, o Pato teve altos e baixos também, né? Só o Palou que não teve desses todos aí. Mas o Pato ter vencido em todos os tipos de pista é um negócio também que chama muito a atenção quando você coloca na balança a temporada de cada um. Então eu fiquei decepcionado que o Pato não chegou nessa final, e eu acho que ele tornaria a tarefa do Palou um pouco mais difícil. Bertão, confirma o resultado aí e a gente explica o que aconteceu depois. Alex Palou, óbvio. Não sei se óbvio, não diria óbvio, a palavra não ser essa, se não é óbvio, né? Mas vamos ver pela votação. O que aconteceu é até bom para a gente comparar aqui. Até agora a gente teve 3 categorias. Tanto na Fórmula 1 quanto na Indy, o cara que acabou vencendo teve todos os votos da redação também, né? É bom até a gente deixar claro quando isso acontecer. O Verstappen foi o primeiro colocado de todo mundo na redação, na indicação para a final, e o Palou também recebeu o primeiro lugar de todo mundo. Então, para a gente identificar mais ou menos quando as porcentagens foram muito altas, porque geralmente isso tem acontecido. O Palou, Vi, ganhou com 63,2%. Uma votação bem forte mesmo, assim. Uma vitória acachapante. Joseph Newgarden e Will Power, a gente pode dizer que foi um empate técnico, porque o Newgarden teve 12,2 e o Power teve 12,1. O Colton Herta com 7,7 e o McLaughlin na quinta posição. Acho que esse era bem fácil de prever também quem ficaria em quinto, né? O McLaughlin ficou em quinto com 4,8. Até porque nem era para estar aí, Rodrigo Berton. Exatamente, era a minha opção de saída para a entrada do Pato, que faltou também na lista. O McLaughlin não sei o que está fazendo aí, mas a vitória do Alex Palou é só a coroação do melhor piloto da atualidade da categoria. Receberá o prêmio Laranja Desidratada 2024, Alex Palou Montalvo como o melhor piloto da Indy na temporada. Vamos, portanto, para a quarta categoria do nosso Melhores do ano 2024, que fala a respeito do melhor piloto da Fórmula E. Evelyn Guimarães, temporada 2023-2024, você já acompanhou a estreia da Fórmula E 2024-2025, temporada 11, nos canais Grande Prêmio, transmissão que foi feita direta de São Paulo no AMB, mas esse tom monocromático dos 5 companheiros de equipe, Antônio Félix da Costa, Mitch Evans, Nick Cassidy, Oliver Rowland e Pascal Wehrlein, se refere a uma temporada em que Pascal Wehrlein, que agora nós temos mais fresco, se acidentou na etapa de São Paulo, foi o campeão da etapa passada e tem a impressão que pode ser um campeão dessa categoria com folga se Antônio Félix da Costa não tiver aí brilhado pelas raízes de seu país, né, Evelyn? Então, eu também acho, também concordo com você, Vi. E porque o Félix da Costa tem muito carisma, né? Então, assim, ele sempre acaba se sobressaindo um pouco por isso, porque dos caras que estão aí, ele é o cara que tem mais carisma, né? É um cara que também já se envolveu em outras questões aí durante a história da Fórmula E, então é um dos nomes mais
notórios do grid, né? Apesar do Pascal Wehrlein ter sido o campeão merecido, claro, mas acho que talvez fique numa briga entre os dois, viu? Vamos ver aí. Ou, né, pode ser que a corrida aqui no Brasil tenha influenciado de alguma coisa essa premiação. E tem isso também, né? Porque o Mitch Evans ganhou a prova aqui no Brasil e ganhou de uma forma muito, muito espetacular também, né? Numa recuperação durante a corrida foi muito atribulada também. Então, assim, mas eu tendo a achar que fica entre Félix da Costa e Pascal Wehrlein. Eu apenas torço, né? E não creio que tenha mais de 2,3% o Nick Cassidy, né? Nós falamos agora de carisma. Esse aí, na fila do carisma. Olha, meu pai do céu, meu Deus do céu. E aí, Nick Cassidy, tá tudo bem com você? Pode discorrer a respeito da vida, do universo e tudo mais? Fala com meu companheiro de equipe. Eu tenho um ódio. Bom, e gosto bem de Oliver Rowland, que ocupa todos os espaços desta foto. Bom, Gabriel Curti, eu tenho a impressão que o nosso VV, Pascal Wehrlein, leva, mas pode ter sido uma disputa interessante com o Antônio Félix da Costa. Estou errado? Ber, põe o resultado aí na tela e a gente conta como é que foi. Pascal Wehrlein, mas vocês cravaram. A disputa com o Antônio Félix da Costa foi apertada. Foi apertada e em determinado momento da votação parecia que o Félix da Costa ia levar, inclusive. O Wehrlein deu uma descolada ali já mais para o final da votação. Aqui não foi uma votação unânime da redação do Grande Prêmio, então, mais uma vez, uma porcentagem menor combina com a votação. Não é que foi equilibrada a votação da redação, né? A gente até falou semana passada, os 5 foram disparados, os 5 mais votados entre a gente. Mas o Wehrlein não recebeu todos os votos de primeiro lugar. A gente teve na nossa redação alguns votos para o Mitch Evans como primeiro colocado, que acabaram tirando alguns pontinhos do Wehrlein. O Wehrlein ganha a votação popular com 39,7%, e o Félix da Costa teve 28,1%. Em determinado momento, isso aí, os dois estavam na casa dos 30 abaixo, né? Então, por isso que foi mais disputada do que as anteriores. Mitch Evans teve 16,4%, talvez até mesmo por esse fenômeno que a Eve tenha falado da última impressão em São Paulo, por mais que não fosse para contar aquela corrida, a gente sabe que fica na cabeça da pessoa que está votando, né? O Nick Cassidy teve 8,9% e o Oliver Rowland teve 6,9%, que eu admito que foi acima do que imaginava. Sim. O Oliver Rowland ficou atrás do Nick Cassidy? Foi 9 para o Cassidy e 7 para o Rowland. Eu achei os dois muito bem votados, sinceramente. Achei que eles vão receber menos. Olha, Rodrigo Berton, eu também, porque assim, foram gastos 15% de votos nesses dois pilotos. Eu peço que os nossos votantes passem pelo exame do pezinho. Não, exatamente, ainda mais depois do que o Cassidy fez com o Wehrlein aqui semana passada, né? Ele quase jogou o Wehrlein lá no Campo de Marte. Já que a Olavo Fontoura é a avenida ali dos helipontos, das escolas de aviação do aeroporto do Campo de Marte, o Cassidy quase fez o Wehrlein voar. Então, ele saiu da corrida de São Paulo pela torcida que a gente viu ali, falando como um grande culpado do acidente. Esse tanto de votos me surpreendeu também. Bom, de qualquer forma, por enquanto mantendo a média, os 4 campeões das categorias estão levando, receberá o prêmio Laranja Desidratada, que cheira bastante bem, inclusive. Gostoso, é gostoso. É gostoso. Ajuda a espantar pernilongos também, isso aí, Vitor. É maravilha, bom saber. Recebe, então, Pascal Wehrlein, Rodrigo Berton, o prêmio de melhor piloto da Fórmula E da temporada 2024 do automobilismo, aqui no nosso Melhores do Ano no Grande Prêmio. Vamos, então, para a 5ª categoria da nossa votação, que se refere ao melhor piloto de Fórmula 2, Evelyn Guimarães. Eu tenho bastante dúvida nessa categoria, você vê, né? Eu sempre gosto dessa foto do Gabriel Bortoleto, que ele tá com uma cara tão empinada, mas tão bonita, né? Tipo, não votem em mim para ver o que vai acontecer. Intimidador.
Eu amo as fotos, né? de Fórmula 2 e Fórmula 3. São as melhores fotos dessas para colocar aqui. São as duas melhores categorias. Eles fazem pose. Olha o Crawford. Não, então. você vê. E o Zane Malone? E o Zane Malone? Aliás, eu gosto muito, por exemplo, o Azak Ajar tá pronto para ir pro pagode, né? Já tá com a mãozinha. Vai lá, vai lá, vou lá pra RB balançar. Ele vai ser anunciado na RB, pelo jeito. Paul Aaron, que é um ótimo dançarino, gosto desse rapaz. Zane Malone, aliás, Zane Malone quase fez a Lola, hein? Olha, a Lola tava boa. Bom piloto, boa estreia na Fórmula E. Gostei, né? Passava. Bom, enfim. Olha, Evelyn, eu não sei o que será das migalhas, né? Mas assim, 91,7% é quase uma estação de rádio ali para Gabriel Bortoleto. Eu concordo com você, viu? Acho que qualquer coisa menos de 90% vai ser muito surpreendente, né? Muito surpreendente mesmo. Então, acho que o Gabriel leva com muita folga a categoria de Fórmula 2, com o Isaac Adjar sendo o segundo colocado, assim, a uma distância terrível, uma distância muito longa. Assim, eu realmente quero entender as migalhas, como é que as migalhas ficaram para as pombas, né? São pombas que estão ali buscando miseráveis 3%. Mas se não vai, 91,7%, Adjar com uns 3%, daria 94,7%. O resto poderia ficar com 5%. Não, daria. Vamos ver, Gabriel Curitiba. Quer dizer, anuncia o troféu Gabriel Bortoleto, por favor, Gá. Exato. Bertão, já põe na tela o resultado. Gabriel Bortoleto, para surpresa de 0 pessoa. Mas eu vou ser obrigado a falar aqui para vocês, tá? Estamos diante da história nessa categoria. É a votação mais avassaladora da história do Melhores do Ano. A premiação de Gabriel Bortoleto, melhor piloto de Fórmula 2. Nunca antes na história do Melhores do Ano a gente teve uma votação tão acachapante. E eu acho, estou para dizer para vocês três aqui e para o público de casa, que o fato do Adjar ter chegado quase empatado com o Bortoleto piorou a situação, porque os brasileiros foram se sentindo, entrando na briga, comprando a briga, aquela coisa toda. O Adjar começou a virar o pária nacional. E assim, cara, o Bortoleto ganhou, gente, com 97% dos votos. Nossa! Eu achei pouco. Quando o Gabi passou, eu falei, olha, eu achei pouco. De verdade, eu achei pouco. Peraí, 97 cravado. 97,0. Cravadíssimo. Em cima. É impressionante, é impressionante. Pô, mas aí, Eve, tem mais história, tá? Vai falando, porque eu já adianto. Tem mais história nessa votação. Pode continuar. Meu Deus. Bom, pera um pouquinho. Então assim, se nós tivermos 97, acho que eu não lembro de alguém fazendo mais de 90 em qualquer outra votação. Posso estar enganado. Teve uma vez, o Drogovic fez 91, né? Como revelação. Uma vez. Tá. Eu lembro do Drogo mesmo. Olha, se você fala que tem uma novidade, é porque teve alguém que não ganhou voto. Acho que alguém que não ganhou voto. É isso? Exatamente. O famoso não foi citado. Espera um pouquinho. Bom, porque assim, e pensa comigo, Hebe, sobra 3% para as pombas. Verdade. Sempre tem aquela pomba, a pomba gorda, que fica lá perdida e que não sabe para onde vai. Como é que a pomba faz? Espera aí, como é que a pomba faz? A pomba perdida faz... E ela fica lá perdida, né? As migalhas estão lá e ela não sabe para onde vai. Enfim. E aí, a pomba... fez qualquer coisa. A pomba perdida, como o Zane Malone correu na Fórmula E, as pessoas podem ter associado. Ele deve ter tido voto. Acho que o Jack Crawford não teve voto. Acho. E você, Eve? Tá. É isso, Bi. É a pomba perdida. Ficou quietinho, né? Ele ficou quietinho. Foi isso mesmo. O Jack Crawford teve 0 voto. Mas assim, com essa votação do Bortoleto, todo o resto foi história. O Isaac Adjar foi o segundo colocado menos votado de todos os tempos. Ele teve 1,9% dos votos.
1,9. O Paul Aaron foi o terceiro colocado, menos votado de todos os tempos. Ele teve 5 votos. 5 votos. A família dele votou nele. O perfil Paul Aaron BR, @PaulAaronBR, votou nele. E o Zayn Malone foi o quarto colocado, menos votado de todos os tempos. Também só a família dele votou nele. Foram 4 votos. Ô, Gá, poderia me expressar para ter mais galhardia e conforto? Quanto foi em porcentagem isso? 0,605. Quer dizer, é uma grafite. Desculpe, eu não poderia estar dando risada aqui das pombinhas. As pombinhas têm fome e precisam de uma laranja desidratada. Mas esse prêmio laranja desidratada vai para o nosso ainda laranja, Gabriel. Ainda laranja não, né? Ele está laranja nessa foto, que é da McLaren. Era papaya, na verdade. Agora o laranja desidratada 2024 vai para Gabriel Bortoleto, já piloto da Sauber, melhor da Fórmula 2. Vamos então para a próxima categoria do nosso Melhores do Ano, a sexta desta edição. Depois da vitória de Gabriel Bortoleto, vamos ver se as pombas da categoria Melhor Piloto de Turismo se alimentam das migalhas. Eu creio que temos uma categoria aqui, Evelyn Guimarães, bem interessante, mas ali, como ela reúne Gabriel Casagrande, Stock Car, Joey Logano, Kyle Larson e Ryan Blaney, NASCAR, e Mirko Bortolotti, mais para a campanha do DTM do que eventualmente o EC, INSA, onde tiver corrido o Bortolotti. Essa categoria ela é aquela coisa interessante, né? Como você olha para quem? Eu tenho a impressão que vai pender para a NASCAR, mas eu estou na dúvida, viu? Eu estou na dúvida de quem leva essa. Eu jogaria em Ryan Blaney, não sei porquê, mas eu jogaria nele. Pois é, eu também acho que vai pender muito para a NASCAR. A NASCAR tem uma grande comunidade no Brasil, né, que gosta muito da NASCAR. E eu acho que vai pender ou ali para o Joey Logano, que foi o cara que ganhou o campeonato, é um cara que tem muito carisma e tudo mais, ou para o Kyle Larson. Eu acho que também tem isso. O Caio participou também das 500 milhas e tudo mais. Ele ganhou, empilhou também, né? Alguma performance interessante forte, né? Na NASCAR. Então, não sei. Eu acho que fica entre eles. A não ser que a família do Walter Casagrande e do próprio Gabriel tenha votado e possa calar a nossa boca. Gabriel Curti, e aí? Nós estamos na linha certa ou completamente erramos? A linha de pensamento eu considero correta, mas... Bertão, resultado na tela. Eu vou explicar para vocês. Gabriel Casagrande venceu essa categoria, mas por que eu acho que a linha de pensamento de vocês estava certa? Pelo seguinte, dos 5, é claro que o DTM tem menos apelo aqui no Brasil, né? Então, o Bortolotti realmente era o cara que estava correndo por fora. Só que aí você tem o lado Stock Car, que tem um apelo maior para o público, e é um piloto brasileiro disputando contra outros pilotos estrangeiros, né? Geralmente, quando chega um brasileiro na final dessa categoria, né, ele recebe muitos votos. Aconteceu por muitos anos com o Rubens Barrichello, por exemplo. Quando ele entrava na categoria turismo, ele levava. E aí tem o fator NASCAR, que de fato é muito popular. Tanto que, no final das contas, o Gabriel Casagrande, se você pegar os votos do Logano, Larson e do Blaney, com o Casagrande a disputa foi pau a pau. Só que os votos da NASCAR pulverizaram. Acho que essa foi a grande diferença em relação a outros anos, em que a gente já teve vários anos em que pilotos da NASCAR venceram nessa categoria, vários anos. Mas como esse ano foi específico, em que o Logano meio que caiu de paraquedas na final, foi lá na final e ganhou, ele não teve uma votação tão expressiva. O Larson, empilhando vitórias, teve. E o Blaney, que chegou na reta final favorito ao título, teve também. Então, acho que foi isso. Os votos da NASCAR ficaram muito pulverizados e ajudaram o Casagrande a ganhar. Quanto foi isso em porcentagem, Gá? 45% para o Gabriel Casagrande. Aí a gente teve... Grande, foi muito bem votado. Logano com 21%, Larson com 19%, Blaney com 5%. E o Bortolotti ficou na frente do Blaney, com 8%. Olha.
Muito bem, realmente minha aposta foi muito boa para essa categoria. Mas era um bom voto, viu? Era um bom voto. Na minha lista, abrindo aqui para o público de casa a minha lista, eu sempre priorizo o campeão da NASCAR, porque para mim, se o formato é assim, azar. Se o cara chegou na final e ganhou, mérito do cara, né? Então, se o formato é esse, azar do formato. Então, eu priorizo o campeão, mas eu coloquei meu top 3 foi inteiro da NASCAR esse ano. Meu top 3 foi Logano, Blaney e Larson. O meu também. Rodrigo Berton, que é NASCAR Man. É uma surpresa para você esse resultado? É a primeira grande surpresa para mim da votação. Quando eu recebi os dados, até perguntei para o Gas se estava certo. Não tem um erro aí, não? Porque eu achei que o Logano fosse vencer até com uma certa tranquilidade. Mas eu acho que também o Casagrande, ele é impulsionado, além de correr na Stock Car, que é uma categoria que chama voto, o que está acontecendo nos bastidores da Stock Car, com ele envolvido indiretamente, como grande prejudicado, acaba ajudando também a galera que está acompanhando mais o nome dele, fica mais em evidência. Está sempre disputando o título da categoria, e esse fato de que na penúltima etapa ele correu o colastro sem precisar ter corrido, ajuda a dar esse ar e chamar alguns votos. Receberá, portanto, o nosso Laranja Desidratada 2024, Gabriel Casagrande, sabe-se lá, campeão ou não da Stock Car 2024, ainda subjúdice, que maravilha. Vamos para a 7ª categoria do nosso Melhores do Ano 2024 Grande Prêmio. Vem aí o melhor piloto de rally, e aí nós temos um compilado WRC na briga com Carlos Sainz pai, né? A família Sainz emplaca 2 candidatos esse ano, né? Mas não sei se o Carlos Sainz pai vai ganhar. Nós falávamos no último Paddock GP da revelação desses nomes, Evelyn Guimarães, que faltaram alguns nomes interessantes aí, né? Eu teria colocado Nasser Al-Attiyah, teria colocado Lucas Moraes ali entre os finalistas, mas aí alguns nomes interessantes aparecem. O Rovanpera vem a reboque da sua pequena participação no WRC e está aí. Por estar aí, eu acho que o Rovanpera leva justamente para a lembrança do público em relação ao nome dele, que é um nome muito forte hoje no mundo do rally. Então, pode ser que ele ganhe. De resto, seria uma surpresa para mim. E você, Eve? Então, eu fico muito dividida entre o Rovanpera e também o Carlos Sainz, porque eu acho que o Carlos Sainz tem um nome muito pesado aí, entre esses caras que estão aí, né? Enfim, e a maneira como ele venceu o Dakar e tudo mais. Então, assim, eu fico meio dividida e, claro, ainda coloco um pouco do Thierry Neuville, porque ele já faz anos que está, né, tentando ser campeão do Mundial de Rally, e dessa vez as coisas deram certo para ele. Então, assim, eu estou um pouco dividida entre eles, mas, assim, eu entendo o Rovanpera tá aí, porque ele é um baita talento, né, do Rally, é um cara que também atrai muita torcida, então vamos ver. Gabriel Curti, e essa categoria me parece uma categoria que pode ser daquelas, pelo menos, equilibradas, ou não? Não foi, Vi. Bertão, solta na tela o resultado final. Olha quem levou. Olha, acho que a gente pode fazer algumas interpretações sobre essa votação. Primeiro, que o Carlos Sainz é um sobrenome muito conhecido, né? Também pelo filho dele atualmente na Fórmula 1, mas também por ser uma figura extremamente conhecida e laureada no mundo do rally, do esporte a motor. O Carlos Sainz certamente é um dos maiores pilotos de rally da história do planeta, né? Então, acho que isso ajuda bastante numa votação dessas. Mas a outra interpretação que eu faço, Vi, e aí eu pego a reboque do que vocês acabaram de falar na introdução. Eu acho que pode ser também uma espécie de voto de protesto anti-WRC. Sabe por que eu falo isso? Porque, assim, a gente teve uma temporada esse ano atípica em que o Ogier e o Rovanpera, que são os grandes nomes do WRC atualmente, eles não disputaram a temporada toda, né? Eles fizeram só temporadas pela metade, né? Eles iam escolhendo, às vezes nem pela metade, eles iam escolhendo etapas para participar, em temporadas parciais. E você pega o resultado final do campeonato,
e ver que o piloto que mais venceu etapas foi o Rovanpera, com 4, seguida pelo Ogier, com 3, eu acho muito difícil você chegar lá e votar no Thierry Neuville, por mais que ele seja campeão, ou no Tanak, ou no Evans. Esses caras disputaram a temporada inteira e ganharam menos do que os 2 que não disputaram a temporada toda. Então eu entendo também esse voto do Carlos Sainz como um voto que esse ano era um ano anti-WRC. Rodrigo Berton, é uma surpresa para você ou não? Eu acho que também, Vi, acontece que o WRC, por ele ser uma categoria que não está com transmissão no Brasil, ele também dá joga contra a categoria e os pilotos dela. E o Carlos Sainz, por tudo que o Gá falou, é o pai do Carlos Sainz da Fórmula 1, é quem é, não é só o pai, é quem é o maior piloto, um dos maiores pilotos de rally da história, e como ele venceu o Dakar. E vencer o Dakar, ele é um ponto muito forte para a galera, porque a dificuldade de vencer tudo, o que envolve ganhar o Dakar, e ele está sempre ali, né? Então me surpreendeu o Sainz ter ganhado, eu achei que ia ganhar um WRC, mas acaba sendo justo no fim das contas. Ô Gá, quanto é que foi a porcentagem dessa categoria? Então, a vitória do Carlos Sainz foi bem expressiva, ele venceu com 63,9% dos votos, também uma das principais votações dessa edição, né? Então, uma vitória bem folgada. O Thierry Neuville teve 14%, o Kalle Rovanpera teve 12%, o Ott Tanak teve 6% e o Elfyn Evans ficou com 3,8% dos votos. Nessa categoria que eu até falei na segunda-feira passada, no nosso paddock, né? Foi a única categoria em que o meu primeiro colocado sequer chegou à final. Então, realmente, uma categoria bem diferente esse ano. Portanto, receberá o nosso Laranja Desidratada 2024, Carlos Sainz, pai, por ter sido o melhor piloto de rally da temporada 2024, no Melhores do Ano, no Grande Prêmio. Vamos para mais uma categoria, a 8ª da nossa premiação, que é melhor piloto de endurance. E aí eu também tenho impressão, Evelyn Guimarães, que o fator Brasil vai falar mais alto, junto com André Lotterer, Kevin Estre, Laurent Vanthoor e Niklas Nielsen, que Felipe Nasser deve levar essa categoria também pelo seu tricampeonato no INSA Sports Car, que você acompanhou aqui nos canais Grande Prêmio e vai acompanhar em 2025 mais uma vez a temporada completa aqui. E você, Evelyn, que acha? Eu concordo, Vi, porque assim, eu acho que é a mesma situação, quase a mesma situação, apesar da NASCAR ter muito mais popularidade, enfim, alcançar muito, mas o Endurance, até porque a gente está ajudando nisso, né, nas transmissões aqui no Grande Prêmio, vai coroar o Felipe Nasser, vai coroar mesmo o tricampeonato e tudo mais. Ele é um cara que tem um nome muito forte nesse ponto, né? Mas é uma categoria difícil de votar. Isso eu vou deixar aqui como na semana passada. É a categoria mais difícil de votar, porque os caras andam em trios, em duplas, né? Então, assim, é difícil de você avaliar a performance individual dele. Gabriel, estamos certos? Estão certíssimos, certíssimos. Bertão, resultado na tela para a gente mostrar que Felipe Nasser realmente venceu sem muitos sustos essa categoria Endurance. Acho que também a Eve tem muita razão quando ela diz como é difícil votar num trio, numa dupla, né? Quem se destaca mais. E aí, numa hora dessas, o cara olha para a planilha, tem um Nasser, tem um Brasil, é nele mesmo que eu vou. Então, Felipe Nasser eleito melhor piloto de Endurance com 66% dos votos. Também uma das principais votações dessa edição. E aí o resto ficou embolado. Ali, o André Lotterer, talvez o nome mais famoso desses outros, ficou na segunda colocação com 14% dos votos. O Laurens Vanthoor teve 8%. O Niklas Nielsen, né, pela vitória da Ferrari, teve 7%. Né, o Niklas Nielsen por Le Mans, ali 7%. E o Kevin Estre ali com 4%. Rodrigo Berton, o provável aconteceu, né? Brasil, Zil, né? E deu a lógica. O Felipe Nasser fez uma grande temporada no IMSA.
além de ter toda o fator Brasil, tem aí o grande desempenho. Esse aí alia o desempenho no IMSA com o fator de ser brasileiro. Essa era a carta marcada. Também esse foi uma das artes que eu deixei pronta. Não tinha muito o que errar, né? Embora ele concorresse ali com o André Lotterer, que também é um nome bem conhecido. De fato, Felipe Nasser fez uma temporada que agora é coroada com o nosso prêmio. Qual o prêmio? Laranja Desidratada. Ele leva o Laranjão Desidratado 2024 de melhor piloto de endurance da temporada. Portanto, o brasileiro, que estive com ele dias atrás na reunião da Stuttgart Porsche. Aliás, você vai acompanhar aqui nos canais Grande Prêmio o documentário da Stuttgart Porsche 2024, tanto na GPTV, quando for lançada, quanto no YouTube. Não perca esse documentário especial que fala da temporada 2024 da Stuttgart Porsche no Endurance Brasil, que você também acompanhou nos canais Grande Prêmio. Felipe Nasser leva esse prêmio de melhor piloto de endurance da temporada. Vamos à próxima votação, a nona do Melhores do Ano 2024. Essa tem a torcida brasileira, porque tem os 5 brasileiros, né? Tem muito jeito como sair daí. Felipe Batista, Felipe Giafone, Felipe Massa, Felipe da Padaria. Todos os Felipes possíveis estão aí reunidos nesta votação, além de Gabriel Casagrande e Júlio Campos. Tem a impressão que o Júlio Campos é a primeira vez que entra na nossa votação. Também posso estar enganado, porque a nossa memória... Segunda vez? Segunda vez. Olha, eu não consigo cravar, Vi, se foi 2014 ou 2015, tá? Mas foi uma das 2 temporadas, porque eu lembro que o Júlio chegou na final e fez o movimento para votarem nele. Ele pediu nas redes sociais e tal, acho que ele chegou tipo na 3ª ou na 2ª posição. Mas foi 2014 ou 2015. Por isso que amo esse homem. Bom, nesse caso, Evelyn Guimarães, é uma disputa interessante, né? Porque não creio que Felipe Batista e Júlio Campos tenham ganhado, mas os outros 3 nomes, o Gabriel Casagrande acabou de ganhar a votação de melhor piloto de turismo. O Felipe Massa tem a torcida dele, é muito mais conhecido. E o Felipe Giafone também é conhecido, né, pela sua atuação como comentarista. Então aí nós temos um campeão da Truck, 2 candidatos aí que disputam, quer dizer, 3 candidatos ao título, né? Sem ainda saber quem vai ser campeão da história. Eu tenho a impressão que o Gabriel Casagrande pode ter desbancado todo mundo. E você? Eu também, Vi. Eu acho que o Gabriel Casagrande roubou essa torcida de todo mundo pela performance que ele vem tendo na Stock Car nos últimos anos, nesse ano também. Então, assim, ele é um cara que vem atraindo muita popularidade, vem ganhando muita popularidade também, muita torcida. E apesar do que acontece, né, na Stock Car nesse momento, eu acho que ele leva também de melhor piloto que corre no Brasil. Gabriel Curti, o seu xará Casagrande levou ou os Filipes aprontaram alguma coisa? Bertão, resultado na tela. Olha, essa foi surpreendente, hein? Realmente, não estava esperando, não. Não é nada comum, né? A Stock Car sempre domina nossos prêmios. A Stock Car sempre domina essa premiação de melhor piloto que corre no Brasil. Então, uma surpresa muito grande. Mas sabe aquela história quando os institutos de pesquisa chegam no dia da eleição e se está 2% para mais ou para menos, eles falam que eles não erraram, né? Porque é a margem de erro deles. Então, eu digo que vocês não erraram também o palpite de vocês. Felipe Giafone ganhou do Gabriel Casagrande por 0,5%. E do Felipe Massa e do Massa por 1,3%. Então, os 3 primeiros colocados... Empate técnico entre os 3. Empate técnico. Pô, interessante. Talvez tenha sido uma das disputas mais acirradas da história, né, Gá? Sim, com certeza. Não foi a do primeiro para o segundo mais apertada. A gente já teve votação definida entre 0,1 e 0,2, tá? Mas, assim, entre os 3 primeiros, 1,3 é realmente uma das votações mais apertadas que a gente já teve, sim. O Giafone foi eleito
com 30%, 30,2%. Gabriel Casagrande, 29,7%. Felipe Massa, 28,9%. Aí o Felipe Batista teve 8% e o Júlio Campos teve 3%. Rodrigo Berton, você se surpreendeu ao colocar esse nome como vencedor, pelo jeito. Sim, mas a gente consegue entender o porquê que ele venceu. Além de ser um grande piloto, as campanhas dele na Copa Truck são sempre muito boas, mas tem o fato que ele está sempre na TV, na Fórmula 1, né? Tem a identificação do público com ele por ser comentarista da maior categoria. Então isso já ajuda ele a puxar voto. E ganha com não é só isso, obviamente, reitero, é um grande piloto, campeão da Copa Truck, então todos os méritos para ele, mas realmente não é comum um piloto da Truck desbancar um da Stock. Realmente, talvez tenha sido um fator bem raro nas últimas votações, né? Tem ano que talvez nem entre um piloto da Truck, mas ganhar um piloto da Truck diante da Stock Car até pode ser também uma explicação em que a Stock Car se envolve numa confusão tremenda aí de não saber quem vai ser campeão, subjúdice e tudo mais. Mas está aí, Gabriel, Felipe Jafone, vencedor do Grande Prêmio, melhor piloto que corre no Brasil e leva o nosso laranja desidratada 2024. Exato, Vi. E eu tenho aqui a lista, tá? Vocês querem a lista dos últimos vencedores dessa categoria, para vocês terem uma ideia como é que estava? Por favor. Sim. Ó, nos últimos 4 anos, Rubens Barrichello tinha vencido, tá? 23, 22, 21 e 20. Nos 3 anos anteriores, Daniel Serra, 19, 18, 17. Barrichello, de novo, 16. E o Pedro Piquet, 2015. Foi a última vez que um piloto fora da Stock Car tinha vencido essa categoria. 9 anos depois, um piloto não Stock Car vence o prêmio Melhor Piloto que Corre no Brasil. Felipe Jafone leva o troféu Melhores do Ano do Grande Prêmio 2024. E Vi, é estranho a gente não ver o Rubens Barrichello nessas categorias, né? Exato. E mesmo o Daniel Serra, né? O mesmo Daniel Serra que participou nos últimos anos também. Não estar aí. Eu acho que dá para dizer que dos finalistas, o único que bate ponto aqui é o Gabriel Casagrande, dos 5 aí. É verdade. Tá sempre aparecendo mesmo. E o Serra, que no próximo ano, 2025, deve aparecer na categoria Melhor Piloto Brasileiro, né? Ele vai fazer uma jornada maior lá no IMSA com o carro da Ferrari. Então, a gente vai ver o Serra brilhando mais fora do Brasil. Então é capaz que ele apareça no ano que vem na categoria Melhor Piloto Brasileiro. E não, Flávio Gomes não foi votado nessa categoria. Vamos para a próxima categoria do Melhores do Ano 2024 aqui no Grande Prêmio. Vem aí a decepção do ano. E aí ela é uma categoria ampla. É uma categoria que pode fazer com que as pessoas manifestem um sentimento. Mas espera, esse cara é uma decepção, então ele não pode ser considerado decepção. Não, mas esse cara foi vice-campeão da Fórmula 1. Não, mas, pô, a equipe campeã. Bom, enfim. Temos aí 5 opções, Evelyn Guimarães. Aston Martin, Lando Norris, Lewis Hamilton, Red Bull e Sérgio Pérez. Eu tenho a impressão que vai ser uma votação acachapante para Sérgio Pérez, embora tenha aqui a minha manifestação e protesto de que você não pode se decepcionar com alguém que já decepciona. Então, ele não poderia ser uma decepção do ano. E você, Evelyn, como é que você vê essa categoria, os indicados e quem deve ter vencido? Olha, eu tento concordar com você também, né? Então, assim, eu não esperava uma grande atuação do Sérgio Pérez, então não é uma decepção isso para mim. A Red Bull, de certa forma, também não é uma decepção, ela pode ter sido uma surpresa. Para mim, na minha lista, era uma surpresa a queda de performance, mas não exatamente uma decepção. Tem o Lando Norris, que foi... que ganhou muitas críticas ao longo do ano, então talvez esteja aí mais perto do segundo lugar. Acho que o Sérgio Pérez leva,
mas acho que o Lando Norris também tem uma grande votação. O Hamilton é porque ele tem muita torcida, né? Ele tem muita torcida, uma torcida apaixonada também. Então, assim, não sei se a ponto de colocá-lo como decepção do ano, né? Então, vamos ver. Bom, Gabriel Curti, eu sei que você também é dessa vertente que não coloca o Sérgio Pérez como decepção, mas eu tenho a impressão que ele vai ganhar. Correto, Vi, correto. Ber, pode colocar o resultado aí na tela. É o que a gente falou, a gente até falou isso no programa dos indicados, né, no Paddock. O problema do Pérez ser votado e entrar na final é que ele vai ser eleito. Não tem jeito. O negócio é não deixar ele chegar na final. Se deixar o homem chegar na final, ele leva. Né? Então o Sérgio Pérez realmente foi eleito. Aqui, inclusive, o Vale aqui, Vi, Eve, já que vocês citaram, né, a Eve citou surpresa negativa da Red Bull, vale esse disclaimer. O Decepção do Ano não estará ano que vem no Melhores do Ano. Tá? O Decepção do ano que vem, estará no Guiomar Aguiar. Ano que vem a gente vai ter 15 categorias aqui ao invés de 16, porque o Decepção vai ser movido. E o Surpresa do Ano também vai ser diferente. Vão ser só surpresas positivas, agradáveis, curiosas, e as surpresas negativas vão junto com a decepção lá para o outro lado. Tá bom? Perfeito, perfeito. Ô, Gá, quanto é que nós tivemos do rapaz aí? Bom, já que ele foi votado como decepção do ano, deve ter tido uns seus 70%, vai. 52% para o Sérgio Pérez. Não foi a votação mais confortável de todas aqui. Acho que ficou ali no grupo intermediário, né? Entre 45 e 55 é o que a gente chama ali de grupo intermediário das votações aqui no Melhores do Ano. Aston Martin teve 22% e ficou em segundo. Aí, para mim, foi uma surpresa, tá? Eu achei que o Norris ia ficar na frente da Aston Martin. O Norris recebeu só né? 13% dos votos e ficou em terceiro. O Hamilton teve 7% e ficou em quarto. E a Red Bull teve 6% e ficou em quinto. A Red Bull eu achei curioso, assim, não que eu esperasse que ela fosse ganhar, mas talvez eu imaginasse mais votos para a Red Bull pelo seguinte: a Red Bull, além da queda de performance, esse voto de decepção ele pode ser dado por vários motivos, né? A Red Bull caiu de performance, é verdade. A Red Bull renovou com o Pérez, a Red Bull perdeu o Adrian Newey, a Red Bull teve escândalo do Christian Horner, então eu acho que era uma candidata forte nessa final e acabou ficando na quinta colocação. Verdade. Verdade mesmo. Pela performance, não poderia estar aí, assim, né? Se fosse só pela performance. Mas o cenário inteiro, né? Tudo que compôs a história da Red Bull esse ano, sim, verdade, Gá, verdade. Rodrigo Berton votou em quem e surpreende só 50, ou é muito até, enfim. Até nisso, o Pérez é uma decepção. Isso sim é decepção. O Pérez estar no quadro de decepção, não é porque não esperávamos nada dele. Depois do que ele fez em 2023, ninguém esperava nada do Pérez para falar que ele é uma grande decepção. A decepção é ele não ter tido 100% dos votos, já que ele estava na final. Mas para mim também não estaria, porque eu não esperava nada. Para mim a decepção do ano foi o Norris, o que o Norris não entregou. Para mim eu votei no Norris. Então o Pérez não devia estar aí. Então a gente tem que criar o prêmio Sérgio Pérez ano que vem, Gá. Que é lá no Guiomar. Não sei se é uma polêmica, mas eu colocaria o Norris na mesma lista do Pérez, viu? Só para dizer aqui para vocês. Ano que vem, se ele tiver aí, vai ser um absurdo. Eu não esperava nada dele. Então, para mim, também não é uma decepção. Então, aí. Mas qual foi o teu voto, afinal, para a decepção do ano? O meu voto, eu acabei não votando nesse ano, Evelyn, porque eu perdi o prazo de votação. As cédulas chegaram a tempo, mas quando eu fui entregar para o correio, as pessoas já tinham fechado a porta em minha cara. Mas eu não sei se eu teria escolhido qualquer um dessas 5, não. Eu teria de pensar bastante numa decepção. De verdade. Realmente eu não teria votado em nenhum desses 5. Então, assim, se fosse para votar nesses 5, eu votaria no Hamilton. Mas. Ouvi, sobre o Norris. Depois daquela relargada em Miami, você não ficou com uma pontinha de agora vai? Mínimo, pouquinho.
Olha, nem a continuação da música Pegue no Bumbum, Pegue no Compasso. Não. Não. Olha, não. Olha, e já aviso para vocês em 2025. Vocês não me venham colocar Norris aqui. Ai, porque ele parecia... Não me vem, não vem, não. Não vem, não. Tá? Bom. Vai ganhar o nosso laranja desidratada, né? Pode ser o último troféu que ele ganhe, né, na Fórmula 1. Sérgio Pérez, decepção do ano 2024, aqui no nosso melhores do ano. Aliás, decepção irá para o Guilmar Aguiar, troféu Guilmar Aguiar 2025. Estamos nos despedindo dessa categoria aqui no Melhores do Ano. Um beijo, decepção. Você foi muito importante para nós nessa votação. Próxima categoria, a 11ª do nosso Melhores do Ano 2025. Vem aí a surpresa do ano. A surpresa do ano, ela engloba, né, o quanto o piloto pode ter surpreendido em pista, pode ser a notícia, como vimos aqui em Lewis Hamilton na Ferrari e Evelyn Guimarães. Mas você vê, 11ª equipe na Fórmula 1, né, que ela, depois de todo aquele imbróglio, não queremos Andretti, odiamos Andretti, não sei o que lá mais, no final das contas era ódio mesmo ao Michael Andretti, pelo jeito. Franco Colapinto, que do nada apareceu na Williams, impactou e com o mesmo impacto, digamos, desimpactou, coitado. Gabriel Bortoleto, uma surpresa, e aí pelo desempenho dele na Fórmula 2 e tudo mais, por ter ganhado o título da Fórmula 2. Lewis Hamilton na Ferrari, né, que estava lá faz tempo, faz 9 anos. Faz tempo, terminamos janeiro, não sei o que, mas vocês estão ouvindo essa história de Hamilton na Ferrari? Mentira. Mentira. Aí, de repente, Hamilton na Ferrari. E a McLaren em si, pelo desempenho, pelo título da temporada 2024, mulher, eu não sei em quem tu votaste, se votaste tu em um dos 5, mas por estar aí Gabriel Bortoleto, eu tenho a impressão que ele vai ganhar, mas não seria a minha surpresa do ano. Ah, sim, sem dúvida. Também não era a minha surpresa do ano, apesar de alguns itens desse, eu coloquei lá no meu... Eu enviei na minha cédula para o Gá alguns itens, mas não estava o Gabriel Bortoleto neles, porque assim, ele entregou aquilo que a gente esperava, então não foi uma surpresa. Agora, a 11ª equipe na Fórmula 1 me pega um pouco, porque é uma coisa, né, como você disse, totalmente fora, ninguém queria, as equipes não queriam, a Fórmula 1 não queria, ninguém queria, estava todo mundo meio pistola com isso por causa da FIA e não sei o quê, e no fim das contas era só um ranço de Michael Andretti, e agora estamos recebendo de braços abertos aí a Cadillac, né, no caso aí a 11ª, e isso realmente foi uma surpresa, mas eu acho que o Hamilton para a Ferrari é maior, porque foi uma coisa totalmente do nada, né? Numa madrugada, né? Gá começou a se falar muito sobre isso, e de repente, no dia seguinte, o Hamilton vai para a Ferrari. Depois de ter uma novela para renovar o contrato com a Mercedes no ano anterior, e não sei o que, renovou o contrato para em janeiro, tipo, 6 meses depois, em janeiro, não quero mais, vou para a Ferrari. Então, acho que e pelo tamanho do Hamilton também, né? Foi uma bomba no começo do ano. Então, eu não sei. Eu acho que o Gabriel pode vencer, porque, né, enfim, mas para mim, Evelyn, a bomba do ano, a surpresa, né, no caso, foi o Hamilton. Eu também acho que teria votado no Hamilton, né? Não estávamos esperando. Assim, nós não estávamos esperando a 11ª equipe por tudo que aconteceu, mas Hamilton da Ferrari, abrindo os trabalhos de 2024, foi bem complicado. Bom, Gabriel, eu tenho impressão... né? Perdão. Da maneira que foi. Imagina. Né? Da maneira que foi, do tipo, brotou, não foi assim, estamos alimentando esse rumor há algum tempo e aí vai. Não, o rumor veio, no dia seguinte anunciou. Gá, eu tenho a impressão que Gabriel Bortoleto leva, mas assim, já que ele vai levar, Lewis Hamilton na Ferrari vai ser segundo colocado. Antes do Bertão colocar o resultado na tela, eu estou 100% de acordo com vocês, tá? Na minha cédula, Lewis Hamilton na Ferrari ficou em primeiro e a 11ª equipe da Fórmula 1 ficou em segundo. Para mim, essas duas eram as grandes surpresas, assim, por larga margem para as outras aí. Tanto faz quem entraria na final, mas para mim as duas primeiras eram
disparadas essas duas. Bertão, resultado na tela. Olha só. Gá, você enganou a gente direitinho, hein? Olha, sendo muito honesto com vocês, eu já estava trabalhando com a certeza de que o Bortoleto faria 100% das premiações esse ano, pelo movimento que ele angariou nas redes sociais. O resultado da votação da Fórmula 2 me deu mais certeza de que ele ganharia todas as categorias. Ele perdeu a categoria surpresa do ano para Lewis Hamilton na Ferrari. E vou falar, tá? Por muito, gente. Ô, louco. Muito quanto? Lewis Hamilton na Ferrari, apesar de ter acontecido em 1982, né, faz muito tempo que esse anúncio aconteceu, foi a surpresa da temporada para 44% dos votantes. Uma boa votação, assim. Uma votação boa, principalmente, eu vi, porque o Bortoleto e a 11ª equipe ficaram tecnicamente empatados. 20-18. Olha só. 44 é emblemático, né? É exatamente isso. Não deixa de ser estranho que a votação foi 44%. Interessante. E o resto, Gá, teve quanto? Franquito teve 10%, foi bem votado também, e a McLaren 8%. Essa foi uma daquelas categorias em que todos os indicados receberam uma quantidade ok de votos. Rodrigo Berton, eu tenho a impressão que estava preparado, né, para deixar bem colorido a opção do meio, e aí, de repente, a montagem de Hamilton na Ferrari ganha. Mas dá para entender, Vi, porque o Hamilton, essa notícia do Hamilton na Ferrari furou a bolha do esporte, né? O Hamilton geralmente fura a bolha. Quando qualquer notícia envolvendo o Hamilton ele passa do esporte e o Hamilton hoje é um ícone de cultura pop, né? Se você for ver. Então junta o maior piloto com a maior equipe. Bota os dois numa mesma notícia, é óbvio que ela vai ser uma das maiores do ano. Então é justificável, mas eu esperava o Bortoleto sim. Assim, então, Lewis Hamilton na Ferrari, a notícia surpresa do ano, vai receber o nosso laranja desidratada das mãos de Rodrigo Berton, que é a nossa celeste do Grande Prêmio, e vai entregar esse prêmio ao... A celeste era a uva ou a maçã? Não lembro. Tinha a Débora, tinha... Enfim, não importa nesse momento. Okay. Vamos à 12ª categoria do Melhores do Ano 2024. Essa eu sempre amo. Corrida do ano. As duas maiores estão aí inclusas, as 24 horas de Le Mans e as 500 milhas de Indianápolis. Evelyn Guimarães, junto com duas corridas de Fórmula 1, GPs da Inglaterra e de São Paulo, e o GP da Malásia da MotoGP. Então, 4 categorias diferentes estão representadas na edição desse ano. Mas aí acho que também vai muito o que apontamos anteriormente em relação a brasileiros com muito orgulho, com muito amor. Por estar aí o GP de São Paulo, deve ganhar o GP de São Paulo, e até porque é uma lembrança mais fresca na memória. E eu ainda acho que as 500 milhas de Indianápolis, por tudo que foi aquele mês de maio, por 9 horas de espera e tudo mais, pela corrida em si, que fazia tempo que a gente não tinha aquela corrida da primeira volta, já tem bandeira amarela, o pessoal foi para cima e tudo mais, e o final que teve entre New Garden e Pato foi bem interessante, tal qual o GP de São Paulo, tal qual o GP da Inglaterra. O GP da Inglaterra que teve a vitória do Hamilton, então, vários simbolismos. As 24 horas de Le Mans também da mesma forma. É uma categoria difícil, mas eu tenho a impressão que São Paulo vai ganhar, né? Sim. Assim, todas as corridas aí foram fantásticas, né? Assim, as duas primeiras aí icônicas, né? Tanto a Indy 500 quanto as 24 horas de Le Mans também, elas sempre mexem muito com o público, né? Por histórias diferentes, né? Por serem também diferentes nos seus campeonatos, né? Serem as corridas principais dos seus campeonatos. Então, assim, é muito legal. O problema é que a Fórmula 1 entregou essas duas grandes corridas aí também, né? A Inglaterra e o GP de São Paulo, mas principalmente o GP de São Paulo, que foi uma doideira completa, num dia em que a gente chegou na pista antes das 6 horas da manhã, né?
assim, tudo foi diferente, né, nesse fim de semana, e acho que para o público também foi. Então, eu não sei, eu acho que eu fico também com o GP de São Paulo, concordo com você, acho que o GP de São Paulo vai levar essa, não só, né, por agradar demais o público brasileiro, mas porque também foi uma corrida espetacular. Você teria votado nela? Você, aliás, votou nela? Não, para mim, eu gostei mais do GP da Inglaterra. Assim, foi mais... para mim, foi melhor do que o GP de São Paulo. Acho que o GP de São Paulo teve muita coisa que saiu um pouco do controle, mas foi uma corridaça também. Em quem você votou, Gabriel Curti? Eu votei nas 500 milhas de Indianápolis. Rodrigo Berton? Eu votei nas 24 horas de Le Mans. Meu Deus, mas como somos sortidos. Gabriel Curti, quer dizer, não faça o seu introito para então anunciar a vencedora. Eu não sei se espera alguma surpresa ou não, mas vamos ver. Olha, essa foi a gente vai ter duas categorias, tá? Em que todos os indicados receberam dígitos duplos. Essa foi uma delas. Então, na corrida do ano, não teve nenhuma corrida que recebeu menos de 10% dos votos. Isso vai acontecer em mais uma categoria mais para frente, mas essa foi a primeira que isso aconteceu, Vi. O nosso Rodrigo Berton foi precoce, já colocou em tela o vencedor, que foi o GP de São Paulo de Fórmula 1. GP de São Paulo de Fórmula 1 teve 46,6% dos votos. Então, ele ficou tranquilo ali, fugiu da confusão com as outras, apesar de ter sido muito confuso, ele fugiu da confusão com as demais corridas e teve 46,6%. O GP da Inglaterra, da EV, teve 17% e ficou em segundo. As 24 horas de Le Mans de Rodrigo Bertão teve 13,3%. A nossa Indy 500 teve 12,3%. Isso, aliás, podem reparar que quase todo ano Le Mans e Indy 500 empatam aqui na votação. Pode acontecer o que for. Elas vão empatar na votação. Então, quase empataram de novo. E o GP da Malásia teve 11%. Mas eu vou, assim como eu falei na premiação da moto, tá? Para mim aqui não tinha voto errado também. Rodrigo Berton, e aí? Como você vê essa votação? E nós dali ficamos em terceiro e quarto, Berton. Pois é, eu ainda estou no pódio, né? Estou no terceiro lugar com as 24 horas de Le Mans, mas é o que o Gá falou, não tem voto errado nessa categoria. Mas o GP de São Paulo, até por estar mais fresco na memória também da galera, né? Foi agora, no começo de novembro. Todo mundo estava com a corrida mais na memória. Com tudo o que aconteceu também, a vitória do Verstappen, como foi, com todas as dificuldades que ele teve, e o pódio duplo da Alpine, que foi uma cena maravilhosa, os dois abraçados, a redenção ali, os dois fazendo as pazes finalmente. E a decepção do Norris, né? Fazendo uma péssima corrida. Então, e o GP de São Paulo sempre é muito bem votado, né? Pode ter sido uma corrida não tão boa, mas ele é muito votado sempre. Então, é justificável essa vitória. E o GP da Inglaterra foi uma corridaça, né? O GP da Inglaterra também foi muito maluca. Um chove para, mudanças de liderança. Uma hora estava a Mercedes na frente, as McLaren na frente, a Mercedes volta, o Hamilton vence do jeito que é. Toda a comemoração do Hamilton. Então, foi uma corridaça também. Foi bem difícil escolher uma corrida nessa aí, as 24 horas de Le Mans, o back-to-back da Ferrari. Sabe o que é curioso? Então, sabe o que é curioso? Nessa categoria, a gente teve chamarizes muito fortes de todas essas corridas. Porque, ó, se você pega Le Mans, teve a Ferrari ganhando, que já é uma coisa, além de ser Le Mans, é a Ferrari em Le Mans. Aí você pega a Indy 500, que tem aquela última volta, que é uma das maiores últimas voltas de todos os tempos, entre os dois pilotos mais populares da atualidade. Aí o GP da Inglaterra, que é a vitória do Hamilton ganhando em casa. O GP de São Paulo, que é a vitória do Verstappen saindo de bagagésimo-nono. E o GP da Malásia, que foi a corrida que teve o duelo entre Martin e Bagnaia. Então, muito difícil essa categoria. Recebe como corrida do ano GP de São Paulo de Fórmula 1, o Laranja Desidratada 2024. GP de São Paulo, né, a organização do GP de São Paulo, que também vai cuidar da organização do GP do Brasil, da MotoGP, a partir de 2026, notícia que você acompanhou em primeira mão no Grande Prêmio e que teve a cobertura de Pedro Luiz Cuenca dias atrás
em Goiânia para trazer tudo do que virá da MotoGP voltando ao Brasil. Ouvi, nos próximos anos, caso a Indy venha correr aqui, a gente pode ter a melhor categoria, melhor corrida de categoria internacional no Brasil, com as 5, né? Verdade. O EP de São Paulo, o GP de São Paulo, 6 horas de São Paulo, o GP do Brasil de MotoGP, vai ser. E o GP da Indy, vai ser. Tomara. Para entrar no lugar da decepção, né, Gá? Sim, porque nós temos um contrato, né, que estabelece 16 categorias na nossa tração. Nós teremos que completar, então, com a saída de decepção do ano para o nosso troféu Guiomar Aguiar 2025. Vamos para a próxima categoria, a 13ª categoria do nosso prêmio Melhores do Ano, a cena do ano. Eu não sei porquê, não vejo um carrinho verde atolado, isso é um absurdo, protesto, mas está aí. Lewis Hamilton com o carro de Ayrton Senna em São Paulo, no GP de São Paulo de Fórmula 1, a primeira vitória de Marc Marquez na Gresini, a vitória de Lewis Hamilton no GP da Inglaterra, a vitória de Max Verstappen em São Paulo e a última volta das 500 milhas de Indianápolis entre Pato e Newgarden, com Newgarden vencendo 5 cenas emblemáticas, Evelyn Guimarães. Agora já não sei se o fator Brasil vai puxar nesse momento, né? Porque, embora a corrida tenha sido fantástica, eu não sei se como cena do ano ela ganharia. E aí temos cenas fortes. Quer dizer, a do Hamilton talvez aí ganhe, né? No caso, que também foi aqui em São Paulo. Então, como memorável, eu tenho a impressão que o Hamilton pode levar com alguma vantagem a de São Paulo, não a da Inglaterra. E você? Também acho. Acho que o Hamilton puxa muito essas cenas do ano, né? Então, ele tá em duas. Mas acho que a votação vai pesar mesmo para São Paulo. A corrida venceu, né? Também, e acho que o Hamilton foi realmente muito legal essa imagem aí. Então, assim, tem muito a ver, né? Com São Paulo, com Interlagos, mas acho que ele vai levar essa. Mas todas as cenas aí são impressionantes, né? Qualquer uma que ganhe, por exemplo, estaria em boas mãos também, né? Porque a história do Marques, o Hamilton fazendo as pazes com a vitória e com a Mercedes também, então foi bem legal, né? A vitória espetacular do Verstappen, talvez a maior vitória da carreira dele, e essa última volta em Indianápolis, né? Que por favor, né? Estamos de pé já olhando. Então, assim, qualquer cena dessas já para mim tá super justo, assim, mas acho que Hamilton e o carro do Senna aí vai levar. Uma cena que eu nem perguntei na época da votação para Gabriel Curti, que veio agora. Eu falei assim, cara, tem tanta cena interessante. Eu não sei se foi votada, Gá, porque não é uma cena de corrida, mas o carro descendo da Globo com o Será, ele foi votado? Não foi, mas poderia muito. Poderia demais, inclusive. Olha, eu estava tentando lembrar outra cena, eu falei, pô, mas aconteceu tanta coisa desse ano. Eu falei, peraí, tem um negócio da Bandeirantes com a Globo, Será, o carro... E o pós dessa cena também foi meio estranho, né? Foi. A explicação do Será. A explicação do Será. Olha, tanta coisa aconteceu. Por isso que eu acho que, olha, uma categoria que pode entrar junto ano que vem é a comédia do ano, entendeu? Então, assim, você tem a cena do ano e a história de comédia do ano, sabe? Porque tem... A galhofa do ano. Isso, a galhofa, bem lembrada. A galhofa do ano. Essa teria Lance Stroll. O manequim, né? O Gá lembrou semana passada. O manequim de Alabama caindo. Essa história do Será. Nossa! Seria, eu voto pela galhofa do ano também. Aí a gente supre esse problema aí do número de categorias. Exato, bem lembrado. Galhofa do ano entrará em melhores do ano. Gá, nós estamos diante de uma barbada aí com Hamilton vencendo, andando com o carro do Senna?
Não estamos diante de uma barbada, tá? Bertão, põe o resultado na tela. Ele venceu, mas foi a segunda votação mais apertada da edição. A primeira foi aquela do melhor Felipe que corre no Brasil, né? Que o Jafone ganhou. E essa foi a segunda colocada. O Hamilton com o carro do Senna teve 36. E aí, lembra que eu falei no começo do programa que tinha uma categoria que me chamou a atenção sobre movimento de torcidas, aquela coisa toda? O Verstappen ficou em segundo com 30%. Então, se a gente quiser colocar a categoria Hamilton à parte, o Hamilton com o Senna e o Hamilton na Inglaterra, somados, isso deu 49%. E o Verstappen em São Paulo deu 30%. Esta proporção, em outras épocas, já foi muito maior nas nossas votações. A gente está falando aqui de Hamilton 49% e Verstappen 30%. Em outros tempos, isso aqui poderia estar 70-30%. Sabe? Então, realmente, a impressão que me deu com essa categoria é que o Verstappen achatou bastante a diferença para o Hamilton em termos de torcida também. Hamilton com cena do ano, Berton. Foi uma das coisas mais legais que eu já vi no autódromo, Vi. Por tudo que aconteceu ali, a reação do público, a preparação da homenagem, o autódromo inteiro estava preparado para receber a homenagem, os alto-falantes com a narração do Galvão, o carro em si andando na chuva. Quase não deu certo, tá? O carro morreu 2 vezes na série dos boxes, bem onde a gente estava ali fotografando. Mas felizmente ele conseguiu até dar 1 ou 2 voltas a mais do que estava previsto. Esse para mim é meio barbado. Assim. Foi adiado por conta da tempestade, era para ter acontecido no sábado e aconteceu no domingo. Aliás, na Fórmula E, nas últimas semanas, eu cheguei 5h40 no Sambódromo, eu lembrei muito bem daquele GP de São Paulo. Fiquei muito chateado também, que é a segunda vez que eu tenho que vir, terceira vez que eu tenho que vir 5h40 para o autódromo no ano, no outro GP de São Paulo. É o horário que eu chego, né? Porque o primeiro treino livre do dia, 7 horas da manhã. Mas Não. Mas esse para mim era barbada, Vi. O Hamilton com o carro do Senna, para mim era barbada. Não. Tadinho do B, né? Chegou 5h40, né? Você também pode ganhar o nosso Negroni do ano, viu, B? Se você quiser. Eu não sou muito fã, Vi. Vi eu não gosto. Não é meu drink favorito. Não. Acho muito amargo. Amargo já basta a vida, né? Exatamente. Isso que você falou é tudo. Amarga já basta a vida. Como diria Aracide Almeida. A cena do ano 2024 no automobilismo é Lewis Hamilton. Eu posso fazer uma observação sobre essa categoria só? Claro, a cena do ano, eu só ia anunciar, é essa, mas, Gá, por favor, fale desta categoria. Não, eram só dois apontamentos, na verdade. O primeiro, lembra que eu falei que outra categoria teria todo mundo com dígito duplo? Foi a cena do ano. Foi exatamente a cena do ano que teve todos os 5 indicados com pelo menos 10%. Então a gente teve Hamilton, Senna, 36%, a vitória do Verstappen, 30%, a vitória do Hamilton, 13%, a última volta da Indy 500, 11%, e a vitória do Marques, 10%. E a outra observação que eu ia fazer é que a gente tem aqui 4 grandes lendas do esporte a motor, né? Não é que são só cenas legais, a gente tem Hamilton, Marques, Verstappen e Newgarden. Os 4 caras a gente já pode falar que eles são lendas do esporte a motor. E o Hamilton, que ganhou, com o Senna, que é outra lenda do esporte a motor, eles talvez tenha ajudado também. Numa categoria que só tem lenda, o Hamilton com carro de outra lenda talvez tenha sido a impulsionada que faltava para ele ganhar essa categoria. E também tem o Pato ali, que é uma lenda, que levou uma bronca de Tony Canaan. Isso aqui também. Com tudo o que aconteceu esse ano, a homenagem do Vettel para o Senna e Imola foi esse ano também, né? Sim. Que o Verstappen não quis usar a camiseta? Foi. Ele andou com o carro de 93, né? Passou bem longe, assim. Acho que teve 1 ou 2 menções só. É muita coisa. Realmente, Lance Stroll ainda me perturba um pouco. De qualquer forma, Hamilton leva o laranja desidratada 2024 por ter andado com o carro do Senna e ter sido a cena do ano 2024.
A 14ª categoria vem aí, no Melhores do Ano do Grande Prêmio 2024. E você... Ai, meu Deus, revelação do ano. E a revelação do ano o Gabriel vai explicar mais uma vez, é sempre importante, porque estão esses 5 nomes aí, como é a categoria em si. Evelyn Guimarães, Arvid Lindblad, Franco Colapinto, Gabriel Bortoleto, Oliver Berman e Pedro Acosta são os nomes dos candidatos, mas me parece claro que Gabriel Bortoleto vai levar, porque ele é brasileiro e não desiste nunca. Ele foi a revelação do ano, foi o primeiro ano dele na Fórmula 2 e tem a impressão que se... Bom, aí eu acho que foram todos votados, né? Não imagino que tenha alguém ficado no zero, né, Eve? Acho que não tem nenhum deles, não, acho que todos foram votados. A questão é, só para explicar, né, a revelação é o cara que faz a primeira temporada nas categorias, né, então é por isso que tá desse jeito. Mas são bons nomes mesmo. É claro que o Gabriel já sai muito na dianteira disso, diante do que a gente já viu na votação dos melhores. Mas eu gosto muito também do Pedro Acosta. Eu acho que ele fez uma temporada assim sensacional na MotoGP, né? Satélite da KTM, o cara andou na frente dos caras titulares, né? Assim, só por isso ele mereceu estar aí. Ele estava na minha lista também, além do Gabriel, do Lindblad e tudo mais. Mas acho que o Gabriel leva. Bom, Gá, é uma pena que a Mauri Cordel não pode entrar nessa categoria. Eu sempre fico muito sentido por isso acontecer, mas me parece claro que o Gabriel vai pegar uns 90 aí ou não. Então, já que você me pediu para explicar a categoria antes da gente passar o resultado, revelação do ano aqui no nosso Melhores do Ano é o seguinte: qualquer piloto que tenha feito a primeira temporada completa pela categoria X. Então, o Arvid Lindblad está aí porque ele fez a primeira temporada na Fórmula 3. O Franco Colapinto poderia estar aí pela Fórmula 2 ou pela Fórmula 1. Né? Não foi temporada completa na Fórmula 1, mas foram as primeiras exibições dele na Fórmula 1. Já vale. Gabriel Bortoleto está aí pela Fórmula 2. O Berman está aí pela Fórmula 1. Tá? Ele não poderia estar aí pela Fórmula 2. Ele está aí pela Fórmula 1, as corridas que ele fez. E o Pedro Acosta está aí pela MotoGP. Bom, Gá, só me resta lhe perguntar. Ficaremos surpresos na revelação do ano se não houver mais de 90%? Não tivemos mais de 90%. Bertão, põe na tela aí o vencedor, que é bastante esperado, mas a votação foi mais discreta, digamos assim. O Gabriel Bortoleto teve 64% dos votos, ficou na primeira colocação, mas o Colapinto, que tem já uma fanbase interessante no Brasil, conseguiu angariar 19% dos votos. Acho que muito também por causa disso, né? Porque o Colapinto foi uma revelação tanto na Fórmula 2 quanto na Fórmula 1. Acho que isso jogou muito a favor dele quando colocado na balança. O Pedro Acosta teve 8%, o Oliver Berman teve 7% e o Lindblad teve 2%. Mas é um cara que eu sempre vou defender muito o Lindblad nessas votações. Ele já estava também ano passado, porque o Lindblad ele é muito novo, cara. Ele é muito garotão de tudo, assim. Então, no conceito de revelação mesmo, ele sempre sai em vantagem porque ele é muito novinho. Ele vai ser sempre o mais novo. Ele acabou de fazer 7 anos. Rodrigo Berton, que tal a revelação do ano? Me surpreendeu o número baixo da porcentagem do Bortoleto. Achei que fosse mais uma vitória ali acima até dos 80%. Mas a vitória dele era muito, muito óbvia, assim como o Colapinto em segundo. Então, eu acho que não tem muita surpresa nessa revelação, não. Receberá, portanto, o prêmio Laranja Desidratada 2024, Gabriel Bortoleto, por ter sido a revelação do ano pelos feitos na Fórmula 2 e seu título na temporada 2024. Vem aí a 15ª e penúltima categoria do nosso Melhores do Ano, melhor piloto brasileiro. Bom, aqui nós temos 3 vencedores de categorias nossas já.
Felipe Nasser venceu como o melhor piloto de endurance, Gabriel Bortoleto venceu como o melhor piloto da vida, né? Já vimos aqui, só não ganhou um prêmio, hein? Só não ganhou um prêmio. E Gabriel Casagrande como piloto de turismo. Rafael Câmara e Diogo Moreira entram aí como steps, né, Evelyn? Então, mas eu tenho a impressão, né, pelos feitos e até por ser tão recente, porque vai para a Fórmula 1, Gabriel Bortoleto deve levar sem sustos, né, Evelyn? Olha, eu acho que ele vai levar sem sustos, mas talvez numa diferença um pouco menor. Do que eu acho que a categoria anterior ensinou que dá para desconfiar das diferenças aí, porque só tem gente muito boa nessa lista, né? O Diogo Moreira, que fez a estreia na Moto2, também foi muito bem na temporada, assim, né, no geral. Felipe Nasser, campeão. Gabriel Bortoleto já levou um prêmio para casa hoje. Rafael Câmara também vem de título, né? Acho que o Gabriel leva também, o Gabriel Bortoleto, mas não com uma porcentagem tão grande. Vamos ver. Tô arriscando, hein, Gá? Gabriel Curti, quero saber. E aí, nós temos uma derrota muito acachapante ou Felipe Nasser e Gabriel Casagrande podem sonhar? Bertão, põe na tela o resultado, que não vai surpreender ninguém, evidentemente. Gabriel Bortoleto venceu como melhor piloto brasileiro, mas assim, Vieve, Bertão, o pessoal de casa estava a fim de brincar com vocês, né? Então, uma hora era 90%, a outra era 50%, e agora eles foram... quer saber? Vamos no Bortoleto de novo. 79%, a segunda votação mais expressiva da edição. Que loucura. Bom, o segundo colocado, imagino eu, foi Felipe Nasser, ou não? Perfeito, vi 9%. E o terceiro, Gabriel Casagrande, 7%, tenho certeza. Não, Diogo Moreira, 8%. Acho que também aí a gente tem que levar em consideração que tem muito fã de moto que vota aqui, né? Acho que eles arrastaram o jogo com eles. 8%, Casagrande 3% e o Rafa Câmara fez 0,9%. Rodrigo Berton, nada surpreendente, né? Mas essa eu achei que o Nasser poderia ter mais votos, ou até ganhar. Eu acho que o ano do Nasser foi muito bom. Eu não estranharia se ele tivesse ganhado a categoria, mas por tudo que envolve o Bortoleto, de ter chegado na Fórmula 1, de ter vencido o campeonato como foi, puxa a voto, e o campeonato do IMSA terminou faz tempo já. Mas eu acho que, na minha opinião, o ano do Nasser foi incrível também, e se ele ganhasse não seria nenhuma surpresa. E já que o Gá falou que tem bastante gente de moto que curte aqui, Vitor, a gente tem o Paddock Sprint agora de moto também, né? Toda sexta-feira. Então, toda sexta-feira, 18 horas, aqui no YouTube tem o Paddock Sprint de MotoGP. Então fiquem aí ligados, assistam aos programas de MotoGP que estão acontecendo aqui no canal 1 também agora, né? Não percam, e vem muito mais aí em 2025, Gá. Teremos o nosso programa dedicado à MotoGP também, ao Paddock Sprint, na transição para um programa 100% moto. Fale. Não, muito bom isso. Eu acho que é realmente uma necessidade que estamos suprindo com esse programa da moto, mas fazer uma observação para essa categoria, tá? Porque a gente estava aqui falando muito sobre o Nasser, e acho que é justíssimo. Acho que o Nasser seria o meu segundo colocado também, naturalmente. Mas o meu terceiro colocado seria diferente, assim. Mas eu acho que aí é um problema que você só pode escolher um. Você não faz um top 5. Por que eu digo isso? Porque, para mim, o terceiro colocado, com certeza, seria o Rafa Câmara. Mas como você só escolhe um, você não escolhe o Rafa Câmara primeiro, né? Você acaba escolhendo primeiro um Bortoleto ou primeiro um Nasser, e aí os outros votos acabam ficando muito... Por exemplo, a turma da moto puxa para o Diogo, a turma do automobilismo nacional puxa para o Gabriel Casagrande, e o Rafa acaba meio escondido porque ele meio que disputa o mesmo nicho ali com o Bortoleto, né? E o Bortoleto está 2 categorias acima dele. Mas é legal a gente fazer esse comentário aqui. O Rafa Câmara foi campeão da Freca com muitos méritos, assim, com uma campanha irretocável. Então é uma pena, assim, porque infelizmente você só pode escolher um. Mas eu acho que se você fosse ranquear, eu colocaria ele na terceira posição. Receberá o Prêmio Laranja Desidratada 2024 de melhor piloto brasileiro, Gabriel Bortoleto, em mais uma vitória
nas categorias do Melhores do Ano Grande Prêmio 2024. Bom, para encerrar, a categoria mais esperada. Melhor piloto. Piloto do ano 2024. E por estar aí, Gabriel Bortoleto tem toda essa expectativa, Evelyn Guimarães. Terá sido ele o piloto do ano, terá sido Max Verstappen. O pessoal da moto votou em peso em Jorge Martin, ou Francesco Bagnaia, me parece ali muito difícil, e Alex Palou, embora tenha ganhado como piloto do ano da Indy, não me parece com chances. Eu tenho a impressão que nós vamos ver uma história diferente agora com o Bortoleto ganhando a Fórmula 2. Ele deve ter sido eleito piloto do ano para o público brasileiro, Evelyn. E você? Eu acho que vai ficar numa briga mesmo entre o Gabriel Bortoleto e o Max Verstappen, porque a Fórmula 1 ainda tem uma grande, né, ainda é o carro-chefe e tudo mais, então assim, e foi uma temporada muito, muito longa, mas é claro que diante do que a gente viu na premiação de hoje, o Gabriel é muito, muito favorito a levar o título, né, de piloto do ano, porque afinal é o cara que vai colocar o Brasil de volta no grid da Fórmula 1 no ano que vem. Ele permeou as manchetes, né, boa parte da temporada, principalmente depois da pausa também da Fórmula 1, naquela negociação toda com a Sauber, ganhou a Fórmula 2, né, no primeiro ano de disputa. Então, assim, eu acho que o Gabriel leva com o Max na segunda colocação. Bom, Gabriel Curti vem aí para revelar se estamos diante de uma nova história. O campeão da Fórmula 1 perdeu, enfim, o título de piloto do ano para um brasileiro ou não? Vi, na segunda-feira passada, no Paddock GP, eu comentei aqui que de 2014 até hoje, nenhum outro piloto que não se chamasse Hamilton ou Verstappen tinha vencido a categoria piloto do ano. O Hamilton venceu 14, 15, 17, 18, 19, 20 e 21. O Verstappen venceu 16, 22 e 23. Berton, resultado na tela. Não pode ser. Estou estupefacto. Venceu Verstappen e mantém a hegemonia do nome entre Hamilton e Verstappen, Gá? Perfeito. A hegemonia Hamilton-Verstappen está mantida. Brinquei aqui semana passada que eu achava que a gente veria a história ser escrita, né, com o fim dessa hegemonia. Não vimos. O Verstappen manteve as rédeas da votação a favor dele e conquistou o tetra também aqui no nosso Melhores do Ano na categoria Piloto do Ano. Né? Ele já tinha vencido em 16, em 21 ele perde para o Hamilton, ele ganha 22, 23 e agora 24, com 57% dos votos. É alto. Surpreso, viu, Evelyn? Vou passar já para o Berton, mas estou surpreso com essa votação. Eu confesso que eu estava um pouco em dúvida, né? Assim, por causa do Gabriel Bortoleto, pelo histórico dentro da premiação, mas eu estava realmente em dúvida, achando que ia ficar entre os dois mesmo, porque a Fórmula 1 ainda puxa muito, e o Max fez uma temporada absolutamente fantástica também, apesar, né, a gente já falou muito sobre isso, sobre a forma como ele ganhou e tudo mais. Eu realmente fiquei na dúvida, mas não fico surpresa que ele tenha vencido. Realmente não fico surpresa, mas eu estava em dúvida entre ele e o Bortoleto. Estou curiosa para saber a diferença para os demais e quem ficou em segundo. Já vou saber essa diferença, viu, Evelyn? Também quero saber. Berton também me parece um caso que você estava preparado para colorir a figura de quem estava ali no meio. Eu acho que não, viu? Eu acho que essa não. Eu acho que o piloto de Fórmula 1, o campeão da Fórmula 1 sempre vai ser franco favorito a vencer a categoria de piloto do ano, por todo o histórico que o Gá falou, né? Sempre Hamilton ou Verstappen. Essa eu esperava que o Verstappen venceria mesmo. Por tudo que foi. O ano do Verstappen é uma grande história, né? Ele ficou 10 corridas sem vencer. Começa daquele ano que a gente já achou que o campeonato fosse acabar na Bélgica. Esse ano vai ser um repeteco do ano passado, né? O campeonato vai acabar na Bélgica, o que a gente vai fazer? E aí ele precisou
tirar ali de um carro que não apresentava mais tanto. Vence do jeito que vence no Brasil, ainda vence no Qatar, e conquista o 4º título. Acho que o ano do Verstappen ele foi uma grande história. Um grande ano como piloto mesmo. Eu acho que esse aí não é uma... Eu não achei que o Bortoleto fosse ganhar essa, não. Essa eu achei que o Verstappen ganharia mesmo. Gabriel Curti, me fale, abasteça-me. Quanto foi a diferença? Pois é, o Verstappen eleito com 57%, impondo a segunda derrota do Bortoleto nessa premiação, né? Ele foi o grande vencedor da noite, mas perdeu essas duas categorias, né? A surpresa para o Hamilton e o piloto do ano para o Verstappen. Então, Hamilton e Verstappen foram os caras que derrubaram o Bortoleto. Bortoleto, 22% na segunda colocação, Jorge Martin, 13% na terceira posição, e o Alex Palou e o Pecco Bagnaia praticamente empataram. 4,1 para o Palou, 3,9 para o Bagnaia. Bom, foi uma diferença grande, importante, então receberá o prêmio Laranja Desidratada 2024 como melhor piloto do ano, Max Verstappen derrubando Gabriel Bortoleto na votação da 16ª e última categoria do Melhores do Ano 2024. Evelyn Guimarães, você tem 1 minuto para resumir a temporada 2024. Olha, a temporada 2024 foi longa, né, mas cheia de coisas legais, né, principalmente as transmissões do Grande Prêmio nesse ano. Eu acho que a Fórmula 1 entregou um campeonato de verdade, um campeonato muito legal de acompanhar, com diversos vencedores, muitas histórias e tudo mais. Né, começou com a bomba do ano que elegemos aqui o Hamilton, né, mas o ano do Grande Prêmio foi maior, né, com as transmissões, com as coberturas em loco. Então, assim, eu termino o ano muito feliz com o que a gente conquistou em 2024 e ansiosa por 2025 e aquilo que a gente vai fazer ainda, né, Vi? Com aquela tua mãozinha assim, né? Então, se prepare. Gabriel Curti. É uma grande temporada. Realmente a Fórmula 1 entregou muito mais do que a gente poderia imaginar, um campeonato em determinados momentos até alucinante, assim, de troca de vitórias, de troca de equipes na frente. É uma pena que a gente não teve uma disputa maior pelo título de pilotos, mas isso também diz muito sobre a fase absurda do Verstappen, que não poderia perder o prêmio de piloto do ano de jeito nenhum. Agradeço ao público que votou no Verstappen piloto do ano, porque era ele que tinha que ser eleito mesmo. Mas é isso, foi uma temporada muito longa, muito cansativa, mas que foi muito interessante e que aqui no Grande Prêmio também a gente expandiu muito, né, com as nossas transmissões e que isso continue nos próximos anos. O pessoal de casa agora cada vez mais já sabe que está passando categoria importante, tem uma grande chance de estar passando no Grande Prêmio e eles vão, cada vez mais o pessoal está chegando junto com a gente. Rodrigo Berton. Uma temporada gigante, né? A gente está aqui no dia 16 de quinzembro já, né? O 15º mês dessa temporada gigantesca. Mas foi uma temporada maravilhosa por tudo que a gente fez. Acho que a Evelyn foi muito... A Evelyn é sempre muito feliz nos comentários dela, mas nesse foi ainda mais em falar que o nosso ano foi muito bom, né? O ano do Grande Prêmio como emissora foi muito bom, com todas as categorias. Começou lá com a transmissão da F4 Saudita. Na verdade, começou com a F4 Saudita foi em dezembro a primeira transmissão, né? Aí depois vieram as transmissões de Fórmula E, 24 horas de Daytona, numa surpresa absurda que a gente matou no peito e entregou, e ali mostrou pra gente que o caminho era realmente pegar todas as categorias possíveis, né, Vitor? E imagináveis. Vieram as temporadas do WEC, o Endurance Brasil, as 24 horas de Spa-Francorchamps também, que foi uma corrida maravilhosa, com um final... Uma cena que poderia ter entrado também, a Lamborghini parada na entrada dos boxes, lá no final da prova. Uma baita teve cena, seus votos. Foi uma das coisas mais absurdas do ano. Macau, também, que é uma corrida muito importante. Então, muitas corridas importantes passaram na tela do Grande Prêmio. Em 2025, vai ser ainda melhor. Os planos que a gente tem aí já mostram que vai ser ainda maior. O ano vai ter 17 meses, né? 15 esse ano, 17 no ano que vem. Mas vai ser legal. O dia também tem que ter umas 36 horas, parece, né? 46, né? 46.
Mas é muito legal, e a GPTV, a TV, nas plataformas todas que ela já vai estrear nos próximos dias, fiquem ligados. Para quem tem TCL, já pode acompanhar, né, Vitor Martins? Quem tem TCL, futuramente, quem tem LG, Claro, TV Plus e só Play, vão acompanhar toda a programação 24 horas da GPTV, vem aí para fechar a temporada 2024 e estrear e lançar oficialmente em 2025 o canal do Grande Prêmio nas TVs conectadas. Eu quero agradecer por tudo que fizeram Evelyn Guimarães, Gabriel Curti, Rodrigo Berton e os meus demais amigos e colegas do Grande Prêmio na temporada 2024, um ano muito importante de solidificação do Grande Prêmio como emissora de eventos esportivos do esporte a motor. Vem muito mais aí, estamos trabalhando para ter a melhor transmissão, as melhores condições, os melhores eventos para você que faz sempre todos os programas conosco. Esse foi o Melhores do Ano 2024 aqui na tela dos canais Grande Prêmio. Mais uma vez agradeço a vocês todos que fizeram parte conosco e quero mandar um beijo para a dona Neuza, que certamente está acompanhando o programa com um sorriso no rosto. Até mais, gente. Bom 2024, 2025 para todos. Tchau.